Bom, galera, vamos começar os exercícios contextualizados. Bom, a questão 6 diz o seguinte: em 1814, após a derrota de Napoleão na Batalha de Leipzig, conhecida como Batalha das Nações, as potências vitoriosas realizaram, na capital imperial austríaca, uma conferência internacional conhecida como Congresso de Viena. Essa conferência, momentaneamente interrompida durante o governo dos 100 dias, foi concluída em 1815, após a derrota de Napoleão em Waterloo, e representou uma reação às ideias liberais e nacionalistas difundidas pela Revolução Francesa. Seu principal objetivo era impor à França derrotada uma república fundada pelas monarquias, tutelada não, dividir a França entre os pilares entre os países da Europa, absolutistas, países absolutistas da Europa, não. Enfraquecer a economia de Inglaterra, que havia consolidado a supremacia naval durante a guerra contra a França napoleônica, não. Item E. Promover a unificação da Alemanha e da Itália, não. A resposta correta é o item D. Restabelecer a situação existente antes da Revolução Francesa, ou seja, restaurar o antigo regime. Por isso que esse período do governo, né, esse período da história, na Europa, é conhecido como o período da restauração. Ou seja, era a intenção de restaurar, eles tinham a intenção de restaurar como as coisas eram antes da Revolução Francesa e antes de Napoleão. Né? Tinha uma ligação muito grande entre a Revolução. A galera do Congresso de Viena fazia uma ligação muito grande entre a Revolução Francesa e Napoleão. Né? Tipo, eles tinham essa ligação de que se acabasse com Napoleão, se acabasse se a França. Tipo, se Napoleão fosse derrotado e tal, e as fronteiras voltassem a ser como era, e os poderes fossem restabelecidos para os reis, não teria mais nenhum tipo de problema, não teria mais revolução, não teria mais preços liberais, não teria mais revoltas populares, só que, obviamente, isso é uma presunção, né? Isso aí, tipo, eles acharam isso e a realidade foi acontecendo de maneira diferente, né? Mas a resposta correta é o item D. Eles queriam restabelecer a situação existente antes da Revolução Francesa, ou seja, restaurar o antigo regime, beleza? Questão 7 é o seguinte: no Congresso de Viena, concluído em 1815, pouco antes da derrota de Napoleão em Waterloo, os soberanos europeus vitoriosos firmaram os destinos da Europa. Nessa reconstrução geopolítica, a Inglaterra, levada por estratégicas, perdeu definitivamente o domínio dos mares? Não. Item B. A nova Carta Política Territorial da Europa assegurou o equilíbrio entre as grandes potências a reconhecer as nacionais? Não. A França, pela derrota, foi poupada? Não. A Rússia abdicou de qualquer pretensão? Não. A resposta correta é o item E. O Brasil foi elevado à categoria do Reino Unido de Portugal e Algarves, de modo que a família real permaneceu no continente americano sem a perda do trono. Isso é importante falar isso, porque se o rei de Portugal não tivesse Portugal, a família real de Portugal ia perder Portugal, basicamente, certo? Então, o que o João fez? Ele levou o Brasil a um Reino Unido com Portugal, ou seja, como tudo era um reino só, então ele não ia perder o reino, tipo, então ele não ia mais perder Portugal, porque todos os reinos teriam o mesmo nível, certo, de poder, e aí ele escolheu, na época, fincar o trono no Brasil, só que ele ainda tinha Portugal, certo? Então, isso fez o estabelecimento do Brasil como Reino Unido fez com que a família real permanecesse no continente americano, protegidos, seguros, sem a perda do trono, sem a perda de Portugal. Claro que vai ter a revolução depois, que vai fazer o Dom João retornar ao Portugal e tal, e isso vai acelerar o processo de independência do Brasil, só que a resposta correta do item é o item E, certo? Para ele conseguir participar do Congresso de Viena, para ele conseguir manter Portugal, ele tinha que fazer isso, botar o Reino Unido, né? Restabelecer o Reino Unido. Beleza? Vamos lá para a questão 8. Em nome da Santíssima e Indivisível Trindade, e conforme as palavras das Sagradas Escrituras, Suas Majestades, o Imperador da Áustria, o Rei da Prússia e o Imperador da Rússia, permanecerão unidos por laços de verdadeira e indissolúvel fraternidade, considerando-se compatriotas em toda ocasião e em todo lugar. Eles prestarão assistência, ajuda e socorro. O ter destacado demonstra o caráter intervencionista dessa aliança no processo de restauração europeia após a derrota napoleônica, 14, 1815.
Essa política de grandes potências absolutistas não conseguiu, porém, impedir por muito tempo o processo histórico que se desenvolvia, então, no continente europeu. Explico que as potências continentais europeias pretendiam evitar com a criação da Santa Aliança. É aquilo que a gente falou, né? Eles pretendiam evitar as revoluções liberais, eles pretendiam evitar o fim do absolutismo, pretendiam evitar o fim dos reis como tendo esse poder, o poder absoluto para fazer o que queriam, certo? Eles temiam perder seus privilégios, seus poderes, sua liderança, sua influência no país. Eles temiam isso e a Santa Aliança surgiu com o objetivo de sufocar qualquer tipo de revolta que trouxesse preceitos liberais e que expandisse esses conceitos liberais no povo, né? Foi basicamente isso. É isso que eles procuraram evitar, beleza? A questão nova vai dizer o seguinte: ao longo do ano de 1848, o continente europeu passou por uma série de revoluções, configurando um momento nomeado por historiadores como Primavera dos Povos. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que as revoluções, as revoluções de 48 foram movimentos em defesa do retorno de regimes monárquicos, uma vez que as tentativas de reformas políticas e econômicas de caráter burguês tinham fracassado e produziram uma grave crise econômica e social? Não. Esse conjunto de revoluções de caráter liberal e nacionalista foi iniciado por uma demanda de governos constitucionais e ao longo do processo, trabalhadores camponeses se manifestaram contra os excessos da raça de produção. O movimento 48 deu prosseguimento às reformas religiosas? Não. Entender. A Primavera dos Povos estavam relacionadas à publicação do Manifesto Comunista? Essas revoluções estavam associadas a demandas burguesas por uma tradição comercial e pelos fins políticos mercantilistas? Não. Essa resposta correta é o item B, certo? Esse conjunto de revoluções de caráter liberal e nacionalista foi iniciado com demandas por governos constitucionais e, ao longo do processo, trabalhadores e camponeses se manifestaram também contra os excessos nas relações de produção, certo? Já é aquela parte da ruptura entre a burguesia e o proletariado que a gente viu na parte das revoluções liberais, certo? Então, a resposta correta é o item B. E a 10ª questão diz o seguinte: sou um partidário da Comuna de Paris, que, por ter sido massacrada, sufocado no sangue pelos carrascos da reação monárquica clerical, tu não sendo mais viva, mais poderosa na imaginação e no coração do proletariado da Europa, sou partidário. Sobretudo porque ela foi uma negação audaciosa, bem pronunciada no Estado. A Comuna de Paris respeitou a relação dos setores sociais mencionados no texto, porque instituiu a participação política criada pelo povo? Sim. A Comuna de Paris, um diferencial dela foi instituir, e como vários outros movimentos também faziam, né, das revoluções de 48, instituir a participação política direta do povo. O povo participava das decisões, o povo tinha o poder do Estado, o povo era o Estado, o povo era a nação, ao invés do rei ser a nação, certo? Essa é uma diferença bastante importante, certo? E é isso, pessoal. Espero que o item A, espero que tenham entendido, espero que seja um assunto que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Eu sei que alguns conceitos podem ser meio chatos, meio até maçantes, mas é muito importante entender essa época, porque a base da nossa política, muitos aspectos de como a gente faz política, como a gente participa da política, começa a surgir nesse período, certo? Nesse período, com essas revoluções, com esses movimentos. E é isso. Até a aula que vem. Valeu!